abrir as nossas Bíblias em João 14, o Evangelho de Jesus segundo João, o capítulo 14. Deixem as suas Bíblias abertas e peço que os irmãos acompanhem. Nós vamos ler logo em seguida. Antes faremos uma pequena introdução. Hoje, normalmente eu costumo ler o texto e depois caminhar, mas hoje a gente vai inverter, para que a gente possa entender o que Jesus está fazendo aqui neste capítulo 14. Antes nós vamos orar ao nosso Deus, pedindo que Ele fale aos nossos corações. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, pelo que já tivemos aqui neste culto, porque louvamos e engrandecemos o Seu nome, as crianças que já estão ouvindo a palavra na sua linguagem própria, e te pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações, através da Tua palavra lida e exposta. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem sou eu diante do eu sou do nosso Deus Todo-Poderoso? Essa é uma pergunta que nós nos fazemos, que é o tema desta série. E hoje nós vamos falar quem somos nós diante do caminho, da verdade e a vida. Esse texto tão conhecido de João 14, que nós já cantamos hoje durante o período de louvor. Mas eu queria lembrar do cenário que nós estamos vendo entre Rússia e Ucrânia, o qual nós já oramos aqui há pouco. Um cenário devastador na Ucrânia, e nós vemos, depois de 2 anos de pandemia, de sofrimento, de perdas, de luto, agora uma guerra com proporções catastróficas, né? Quantos mortos, quantos feridos, quantas pessoas enlutadas. O Mateus falou da maternidade, né? Um hospital pediátrico sendo bombardeado, pessoas fugindo das explosões com uma pequena mala quando conseguem pegar, saindo, indo para outras nações. Em 2 semanas de guerra, segundo a ONU, nós já temos mais de 2,6 milhões de refugiados ucranianos. Isso significa 6% da população ucraniana, de 44 milhões de pessoas. A previsão é que até o final da guerra tenham 4 milhões de refugiados, 10%. E além dos refugiados que vão ficar lá na Ucrânia em uma situação desumana, precisando de uma ajuda humanitária, a perspectiva é de 12 milhões de pessoas, 30%. Ou seja, metade, praticamente 40% da população ou vai para uma outra nação ou estará em uma situação totalmente desumana ali na Ucrânia. Isso já representa, em 2 semanas, fez 2 semanas quinta-feira, já representa 2% dos refugiados em todo o mundo. Em 8 dias de guerra, nos 8 primeiros dias de guerra, a Ucrânia teve 1 milhão de refugiados, enquanto na guerra na Síria, isso levou 2 anos para acontecer, 2 anos para atingir essa marca. Essa é a guerra que mais tem refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. São pessoas que fogem de uma guerra para preservar a sua vida, mas não sabem se voltarão para a sua nação, não sabem se voltarão a ver os seus parentes, se ver as pessoas que tanto amam, não sabem como viverão nessa nova terra para onde estão indo, como terão seu sustento, como serão recebidos. Começar do zero em um país com línguas, costumes diferentes. Quais são as perspectivas desses refugiados? Qual a esperança que eles têm? Medo, dor, solidão, tudo isso invade esses milhões de corações que estão ali na Ucrânia. Invadem também os nossos corações, pois nós choramos por eles e choramos com eles. E quando nós lemos o capítulo 14 de João, que nós vamos ler logo, João traz um consolo aos seus discípulos, um consolo para aquelas vidas que estão angustiadas,
mas é um consolo que se estende às nossas vidas, se estende aos ucranianos. Eu quero convidá-los a ler os 6 primeiros versículos. Nós vamos falar um pouco mais do texto, mas vamos ler apenas os 6 primeiros versículos, do versículo 1 ao versículo 6. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, porque eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como poderemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Estas são as palavras de consolo para os seus discípulos, para as nossas vidas. A situação dos discípulos não era tão diferente da situação dos ucranianos. Eles estavam extremamente angustiados, com o coração sofrendo muito, por conta de tudo que vinha acontecendo. Na semana passada, o pastor Silvano falou sobre a ressurreição de Lázaro. E nós nos lembramos que no início do capítulo, versículo 8, Jesus recebe a notícia de que Lázaro está ali enfermo e para morrer. Então Jesus fala: vamos para a Judeia. Os seus discípulos logo falam: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo e o Senhor quer voltar para lá. A expectativa de retorno para a Judeia era uma expectativa de morte. Era uma expectativa de que os judeus perseguiriam a Jesus e aos seus discípulos. E aí no versículo 16, Tomé, que é aquele apóstolo que duvida de tudo, né? Ele fala assim: vamos lá. A gente vai e morre junto com Jesus. Vamos lá, é isso que a gente vai fazer. Ironicamente, talvez, mas é isso que ele fala. Ele não tem uma fé de que vai para lá e ainda vai poder continuar a sua vida. Mas, mesmo assim, os discípulos se dirigem para a Judéia junto com Jesus, sem saber o que espera lá, mas sabendo que haveria perseguição. Então chegam na Judéia, tudo aquilo acontece, a ressurreição de Lázaro, e no capítulo 13 até o capítulo 17, Jesus está com os seus discípulos no cenáculo, um local para comemorar a Páscoa. Só que o clima lá não é de comemoração, é de tristeza, de despedida. Jesus lava os pés dos seus discípulos, e após isso ele anuncia que um deles iria o trair. Imaginem aqueles discípulos que andaram 3 anos juntos com Jesus, todos os dias estavam ali juntos, compartilhando as mesmas coisas, confidenciando as coisas uns para os outros, vendo os milagres de Jesus, realizando milagres por intermédio de Deus. E agora eles sabem que um deles irá trair. Levanta-se uma suspeita, mas também um coração triste, inquieto, por saber que eles, 12 ali, dentre eles, um trairia Jesus. Depois disso, Jesus fala: olhe, eu vou para um lugar que nenhum de vocês poderão ir. Então eles ficam mais angustiados: o nosso mestre vai nos deixar, para onde ele vai? E Pedro, sempre tomando a frente: Jesus, eu vou para onde o Senhor for, até a morte. E aí Jesus pergunta: você vai comigo até a morte, Pedro? Eu te afirmo que hoje mesmo, antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes. Traição, negação, a perda de Jesus, a perseguição que se colocava ali, tantas coisas assolava o coração daqueles discípulos, deixava o seu coração não apenas triste, mas totalmente angustiado, um coração desesperado, um coração ansioso, um coração com uma fé desfalecida. Mas Jesus chega então e fala para eles: não se turbe o vosso coração.
Não fiquem com o coração angustiado. Jesus traz um consolo aos seus discípulos. Neste consolo, nós também devemos repousar os nossos corações. Nesse consolo, nós devemos descansar. E a primeira forma que Jesus nos consola nesse texto é com quem Ele é. Com quem Jesus é. Jesus não mascara a realidade para os seus discípulos. Eles falam: olha, vocês passarão por perseguição, vocês vão ter traição, terão negação, tantas coisas vão acontecer. Jesus não mascara a realidade, porque Ele afirma: no mundo nós teremos aflições, mas Ele também fala: tem de bom ânimo, porque eu venci o maligno. Mas o coração daqueles discípulos está com um misto de emoções. Triste porque Jesus vai partir, não sabem para onde vai. Perplexos com a afirmação de traição, de negação. A fé oscilando. Será que este que a gente seguiu durante 3 anos, confiando que seria o Messias, será que ele realmente é o Messias ou não? Ansiedade no coração, o que irá acontecer, vergonha, orgulho, tantos sentimentos aflorando em seus corações. Jesus fala: não fiquem com o coração agitado, não fique angustiado, não fique com o seu coração em um turbilhão de sentimentos. Irmãos, quantas vezes o nosso coração está tão confuso que a gente não consegue sequer falar para os outros o que está acontecendo? Alguém chega para você e pergunta: tudo bem, como está? E aí você responde: não estou muito bem não. Mas o que está acontecendo? Olha, eu não consigo nem falar, eu nem sei expressar a minha dor, porque é um turbilhão de sentimentos, são tantas coisas que deixam o nosso coração angustiado. A ponto do salmista, por exemplo, dizer: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Eu gosto muito de uma canção do Stênio Márcios, em que ele coloca esse texto de uma forma poética para os nossos dias, porque ele já está em uma forma poética. Mas o Stênio fala assim: puxa uma cadeira, minha alma, senta aqui comigo. Eu quero te perguntar: por que você está me roubando a calma e colocando tristeza no meu olhar? E ele fala: vamos tentar entrar no acordo, uma vida tranquila a viver. Mas o salmista pergunta: por que está abatida a minha alma? Por que eu não consigo sequer falar o que está acontecendo com o meu coração? Por que está tão perturbado? Por que meu coração está agitado, ansioso? E o consolo de Jesus não é aquele consolo que a gente faz, né? Calma, fica tranquilo, vai passar. É importante a gente fazer isso também, né? É a forma como nós fazemos. Mas Jesus não fala simplesmente: calma, vai passar. Porque muitas vezes nós falamos isso: calma, vai passar, mas é um consolo frio de quem está fora da situação, né? Calma, vai passar, tudo bem, está acontecendo com você, mas eu não estou aí para sentir, então fica tranquilo. Fica tranquilo, a guerra está lá na Ucrânia, né? Não vai chegar aqui. Calma, vai passar. Mas é interessante que quando Jesus traz esse consolo, Ele está no epicentro da dor. Ele que será traído, Ele que será negado, Ele que será entregue nas mãos dos homens, Ele que será morto e crucificado, Ele que quer estar, acompanhar os seus discípulos, mas ao mesmo tempo terá que deixá-los por um tempo, sofrendo tudo isso, passando por toda essa dor, a ponto de no capítulo 12, versículo 27, a palavra de Deus falar: agora a minha alma está angustiada. O próprio Jesus fala que a sua alma está angustiada, não uma angústia pecaminosa, mas um sofrimento por aquilo que ele está por passar. Mas ele afirma: mas eu vou, porque foi para isso que eu vim. Eu vou até a cruz, vou até o final. Foi para isso que eu vim. Jesus não está de longe observando o que está acontecendo e falando: calma, vai passar. Mas ele está dentro da dor, sentindo essa dor, mas ao mesmo tempo falando para os seus discípulos: não fiquem angustiados. Não se turbe o vosso coração.
Ele nos chama a não ter um coração agitado, a não ter um coração temeroso, ansioso. Mais uma vez, não é simplesmente, calma, vai passar, mas é porque nós podemos confiar em Deus e confiar nele. Olhem o versículo 1, que o coração de vocês não fique angustiados. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Jesus está falando, vocês creem em Deus, vocês confiam no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, vocês confiam e acreditam nas maravilhas que Ele fez durante todo o Antigo Testamento, e vocês confiam que eu sou o mesmo Deus que fez todas essas maravilhas. Confiem em mim, vocês podem confiar, vocês podem acreditar que eu sou o Deus Todo-Poderoso, que Jesus é o eu sou, o Deus Todo-Poderoso encarnado. E Jesus nos chama a aquietar nosso coração diante de quem Ele é. O Salmo 46, versículo 10, diz o seguinte: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. O salmista nos convida a descansar na soberania de Deus, a confiar no Deus Todo-Poderoso, que é exaltado entre as nações, exaltado na terra. E Jesus está falando, vocês podem confiar em mim, aquietem o seu coração, porque eu sou Deus. O Senhor nos chama a lembrarmos de que Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Jesus nos consola, Jesus consola os discípulos dizendo quem Ele é e diante de quem eles estão. Irmãos, muitas vezes o nosso coração está angustiado, sim, por conta das situações, mas principalmente porque nós não confiamos em Deus, porque não confiamos na Sua palavra. A gente parece com Filipe, né? Se a gente ler aqui os versículos 8 a 10 do capítulo 14, Filipe diz o seguinte: Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece. Quem vê a mim vê o Pai. Como é que você diz, mostra-me o Pai? Você não crê que eu estou no Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Muitas vezes nós somos que nem Filipe, nós queremos ver a Deus, queremos ouvir a voz de Deus, queremos um sinal de Deus para que a gente saiba que Ele está agindo nas situações, para que Ele está em nosso meio. Nós precisamos de um sentimento da presença de Deus em nós, alguma coisa mística, para acreditar que Deus está conosco, sendo que Ele já falou através da Sua palavra que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele nos chama a confiar e descansar em quem Ele é. E esses verbos aqui, creem em Deus, creem também em mim, creiam também em mim, ele dá uma ideia de continuidade. Continuem a crer em Deus, continuem a crer em mim. O que Jesus está falando é que mesmo quando eu estiver em silêncio, continuem crendo em mim. Mesmo quando parecer que você está sozinho, continue a crer em mim. Mesmo quando não houver perspectiva, continuem crendo em mim. Mesmo quando as situações parecem não andar, mesmo quando parece que não está acontecendo nada, continuem a crer em mim. Creiam em mim e continuem crendo. A palavra de Deus fala que nós podemos descansar nele. E se nós podemos descansar, se a palavra de Deus nos fala, é Deus falando aos nossos corações. Nós podemos descansar. Jesus nos consola então em primeiro dizendo quem Ele é, que Ele é o Deus Todo-Poderoso.
E em seguida ele nos consola também com as suas promessas. Ele fala, não é só calma, vai passar, mas ele fala, mude o foco dos seus pensamentos. Jesus nos lembra que há um lugar muito melhor para nós. Jesus lembra os seus discípulos que ele está preparando uma morada no céu. Olhem o versículo 2. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Jesus está nos convidando a mudar o foco, tirar o foco dos nossos problemas, das situações que nós estamos vivendo e sofrendo, para lembrarmos de que existe algo a mais, algo que vem para a eternidade, um lugar onde não haverá dor, angústia, sofrimento. Nós aguardamos esse dia, mas nós precisamos nos lembrar que esse dia vai acontecer. Nos lembrar que Ele está preparando esse dia para nós. Eu acho interessante que a primeira carta aos Tessalonicenses, a segunda carta aos Tessalonicenses, aliás, Paulo exorta aqueles irmãos, porque ele tinha falado, olha, Jesus vai voltar. Então aqueles irmãos entendem que Jesus vai voltar, glória a Deus. Então, já que Jesus vai voltar, vamos esperar a vinda dele, não precisa mais trabalhar. E Paulo fala, olha, se você não trabalha, que também não coma. Não vai ficar esperando Jesus voltar sem trabalhar, sentado aí no seu lugar. Mas às vezes a gente quer ter uma vida assim, de ficar esperando Jesus voltar, né, aquele negócio, mas também às vezes parece que a gente vai para o oposto, a gente caminha como se Jesus nunca fosse voltar, a gente caminha como se Jesus não fosse chegar aqui e nos buscar para estar com Ele. Parece que a vida nossa se resume somente a isso que nós vivemos. E Paulo fala que se a nossa vida se limita só a isso que nós vivemos, se a nossa esperança se limita somente a esta terra, nós somos os mais infelizes de todos os homens. O Senhor Jesus nos convida a lembrarmos-nos de que Ele virá nos buscar, de que estaremos com Ele num lugar preparado por Jesus Cristo. Não é um mestre de obras que está lá construindo uma casa, a casa já está construída, é a casa do Pai, mas há lugar para cada um de nós, há lugar para que nós possamos morar. É a eternidade que nos espera. Mas é interessante que o versículo 3 fala que Jesus vai nos buscar para levar e estar com Ele. Vou ler o versículo, E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. O Senhor não está nos falando, olha, vão para lá, vocês vão ficar bem. Vai lá para aquela casa ali, vocês vão ficar bem e fiquem tranquilos. Não, Ele está falando, eu vou buscá-lo, eu vou levá-los para junto de mim. Não é simplesmente vão, mas venham. Eu estarei com vocês. Onde eu estiver, vocês estarão. E onde vocês estiverem, eu estarei também. É maravilhoso a gente saber que nós estaremos num lugar maravilhoso, preparado por Deus, uma casa preparada para cada um de nós, com a presença daquele que nos salvou, que nos tirou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Que alegria é saber que Jesus vai nos buscar e nos levar para estar com Ele. Imaginem os ucranianos, refugiados, ouvindo uma palavra dessa. Olha, você não está simplesmente saindo da sua nação, você está indo para uma casa que está sendo preparada para você, você está indo para uma casa que eu estarei para cuidar de você. Seu coração não precisará ficar angustiado, porque eu estarei contigo. Não somente vão para lá, agora se virem, toquem a sua vida, fujam da guerra, e agora que vocês estão seguros, se virem. Não, mas venham, eu tenho um lugar preparado para você, e vou cuidar de você. É isso que Jesus está nos chamando a crer, que nós precisamos mudar o foco, tirar um pouco a mente das coisas que acontecem aqui, para nos lembrar do que nos espera na eternidade junto ao Pai. Mas Jesus não nos consola somente como uma expectativa de futuro. Ele nos consola também com o que Ele faz no presente para as nossas vidas.
Nós não lemos também, mas João 14, 27 diz: deixo-vos a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá, mas que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Ele deixa uma paz que excede todo entendimento aos nossos corações, não uma paz como o mundo dá. Se nós nos lembrarmos da história, teve ali no Império Romano aproximadamente 200 anos que tinha algo chamado de Pax Romana. Era uma falsa paz no tempo de transição ali, quando saiu da República para ir para o Império. O Império colocou uma estabilidade política para que aquelas pessoas estivessem ali bem. Tinha uma prosperidade no Império Romano, então tudo parecia haver uma prosperidade realmente. As invasões no Império cessaram, mas dentro do Império haviam povos subjugados, pessoas escravizadas, pessoas sofrendo, pessoas com descontentamento. Era uma falsa paz. Mas a paz que Jesus promete não é essa que o mundo dá, mas é uma paz real e que excede todo o entendimento. Uma paz que não está na ausência de lutas. A paz de Deus não reside na ausência de lutas, mas no seu caráter, na sua presença conosco, nas suas promessas. É uma paz que nós podemos desfrutar mesmo em meio às lutas, mesmo em meio à dor e ao sofrimento. É uma paz que, como o apóstolo Paulo fala, não dá para entender. A gente passa por situações difíceis, situações de sofrimento, mas o Senhor vem nos consolar, o Espírito da verdade vem consolar o nosso coração, de forma que você fala: peraí, eu não era para estar bem assim, não era para as coisas estarem tão tranquilas. E não é simplesmente, deixa para lá, vamos ver no que dá. Não, é uma paz de você saber: eu vou fazer a minha parte, mas eu estou em paz com a vontade de Deus sobre a minha vida. E nós só temos essa paz porque o Senhor deixa não apenas a paz dele, mas olhem o versículo 16 e 17. Eu pedirei ao Pai e Ele lhe dará um Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. Jesus ficou ausente por algum tempo deles, até a ressurreição. Depois Jesus foi para o Pai, eles ficaram aproximadamente 10 dias, até o Pentecostes, até a descida do Espírito Santo. Mas hoje nós temos o Espírito da verdade nos nossos corações, todos os dias, nos ensinando a caminhar, nos ensinando a viver em paz, nos ensinando a viver conforme a vontade de Deus. O Senhor Jesus não nos abandonou. Ele está nos esperando sim lá no céu, mas Ele deixou conosco o Espírito Santo de Deus habitando em nossos corações. Mas todos têm direito a este consolo? Todos recebem este consolo igualmente? Não. Há uma forma de receber este consolo. Jesus fala no versículo 4: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Tomé fala: não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mais uma vez, Jesus está falando que quem Ele é, que Ele é o Eu Sou Todo-Poderoso, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso significa que Ele e o Pai são um. O Espírito, o Filho e o Pai são um. E este é o caminho.
Não interessa para onde Ele está nos levando. Jesus não fala para Tomé para onde Ele está nos levando. Ele fala: vocês conhecem o caminho. Vocês precisam entender que eu sou o caminho. Venham por mim, venham através de mim para que vocês cheguem ao Pai. Eu sou o caminho. Existe um único caminho. Não existe um atalho, não existe um desvio. Existe apenas um caminho, que é Jesus Cristo. Não há outras rotas, não há no budismo, não há no islamismo, não há em outras religiões, mas há em Cristo, somente em Cristo é o caminho. Jesus fala: como eu vou saber se eu estou no caminho certo, né? Como nós podemos saber se estamos no caminho certo? E Jesus nos fala, no versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para Ele, e faremos morada. Se nós amamos ao Pai, nós queremos fazer as obras do Pai, nós queremos fazer a vontade de Cristo, e nós sabemos se estamos no caminho correto, quando queremos viver esta vontade de Cristo para as nossas vidas, quando nós queremos viver o que a palavra nos ensina. A gente não pode guardar isso somente para nós, irmãos. Este é um consolo que o Pai nos traz, através da sua palavra, através da palavra do seu Filho amado Jesus. Mas esta é uma palavra que deve ser proclamada dia após dia, para que as pessoas conheçam a Jesus Cristo, para que as pessoas conheçam aquele a quem Deus Pai enviou, o caminho, a verdade e a vida, para que nós tenhamos este consolo, através de quem Jesus é, do seu poder, de quem Ele realmente é, através de suas promessas, para onde nós vamos, o que Ele promete para nós na vida eterna, a sua presença conosco, e também um lugar preparado para nós, e também aquilo que Ele nos deixa, a paz dEle, o Espírito Santo Consolador. Que nós possamos viver isso, desfrutar dessa paz e compartilhar essa paz, essas promessas, e viver o consolo de Deus para nossas vidas. Que nós possamos viver dessa maneira. Nós vamos orar agora pedindo ao Senhor que Ele trabalhe no nosso coração, que Ele nos conforte. Pode ser que você esteja passando por dificuldades, turbulências na sua vida. Pode ser que alguns de nós estejamos como o salmista. Por que está abatida a minha alma? Eu não sei porque eu estou tão angustiado. Mas eu me lembro que eu tenho um Consolador que traz a paz que excede todo entendimento. Que nós nos lembremos disso. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai. Te louvamos pela Tua palavra que traz a nós o consolo da parte do Pai, da parte do Filho, da parte do Espírito Santo. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas o Senhor é o Eu Sou que se encarnou, que esteve entre nós, que habitou entre nós, que esteve aqui, morreu, se entregou, deu a sua vida por nós, e hoje está junto ao Pai, à destra. Obrigado porque nós podemos confiar que o Senhor é quem deixou a Tua palavra, e nós confiamos nesta palavra, ó Pai, que conforta, consola os nossos corações. Que a gente se lembre sempre deste consolo, que a Sua palavra esteja cravada em nossos corações, a ponto de não nos esquecermos, ó Pai, a ponto de meditarmos nela de dia e de noite, a ponto de querermos conhecê-lo mais e mais, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor.
Porque quanto mais o conhecemos, quanto mais sabemos quem o Senhor é, menos o nosso coração fica atribulado, menos o nosso coração fica angustiado. Pai, obrigado pelas suas promessas, obrigado porque o Senhor tem um lugar reservado para cada um de nós. O Senhor nos chama como filhos amados para estar junto a Ti, ó Pai. O Senhor nos chama como filhos para fazer parte dessa morada celestial, morar junto com o Filho de Deus que está conosco e habitará conosco e nos levará para habitar contigo, ó Pai. Nós Te louvamos por isso, Te louvamos pela paz que o Senhor deixa aos nossos corações, e Te pedimos, ó Pai, que confiemos na Tua palavra para podermos descansar nesta paz, que essa paz a cada dia mais exceda o nosso entendimento, exceda o entendimento das pessoas que estão ao nosso lado, que a gente possa descansar o nosso coração no Senhor e na Tua palavra, ó Pai. Nos ajude a reconhecer que o Senhor é o único caminho, a única verdade, a única vida pela qual nós vivemos. Nos ajude a compartilhar este caminho, para que outras pessoas possam viver essa paz, essa alegria, este consolo que o Senhor nos traz. Mais uma vez oramos, ó Pai, pelo povo da Ucrânia, para que eles possam conhecer ao Senhor. Há uma igreja lá que está cantando, que está louvando ao Senhor, mesmo em meio à guerra, mas que eles possam desfrutar dessa paz que excede todo o entendimento, confiando que a vida deles está na sua mão, nas suas mãos, e se o Senhor quiser levá-los para estar contigo, o Senhor os levará. Abençoe, ó Pai, para que aquelas pessoas que estão fugindo da sua nação, as que ficarão, conheçam a Ti. Abençoa também os russos, ó Pai, para que eles possam ter corações transformados, ó Pai, que haja um avivamento inexplicável ali naquela nação. Nós colocamos estas nações em Tuas mãos, nós colocamos a nossa nação em Tuas mãos, ó Pai. Ano de eleição, muitos corações estão aflitos, estão em guerra por conta de partidos políticos, mas que o Senhor traga unidade à igreja, traga paz à igreja, ó Pai. Nós Te pedimos que nós, brasileiros, cristãos que conhecemos ao Senhor, tenhamos este consolo da parte do Senhor, vivamos essa paz, ó Pai. Nós Te louvamos pela vida que o Senhor nos dá, Te louvamos porque o Senhor nos mostra este caminho, para que possamos estar contigo, e aguardamos esse dia, ó Pai. Que dia glorioso, que dia maravilhoso que será estar com o Senhor. Que não vivamos como se tudo que vivemos fosse o resto da nossa vida aqui, mas que nós nos lembremos que há algo melhor que o Senhor tem preparado para nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém.